Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou a ouvir. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura, estou com o Diogo Soares. A Ruth, que foi a nossa aquisição na semana passada, infelizmente teve um incidente desportivo, pelo que não pode estar presente hoje, está em recuperação. Portanto, desejamos também as melhoras à Ruth, que em princípio também já volta no próximo episódio. Portanto, hoje é novamente a 2, Diogo, bom dia. Um fim de semana em Silverstone, uma pista histórica, uma pista comemorativa este ano dos 75 anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e, portanto, acho que antes de partirmos para a análise, gostava de fazer uma pergunta também para saber a tua opinião. Achas que foi uma corrida digna da comemoração dos 75 anos da Fórmula 1 ou para ti ficou aquém de esperar? Eu acho que nos termos de espetáculo, cumprimento toda a gente, antes de mais, mas acho que em termos de espetáculo, se calhar de quesilhas de emoção, isso ficou bastante, foi bastante digno, quero dizer. Lá está, houve muita chuva, muitos incidentes, principalmente na fase inicial, houve alguma confusão e eu acho que isso também é uma marca de Silverstone, independentemente de quais forem as condições, consegue sempre haver uma outra confusão. E por isso sim, eu acho que foi um grande prémio digno da comemoração dos 75 anos da Fórmula 1 por aquilo que se passou dentro de pista. Foi um grande prémio digno de Silverstone, que esperamos, temos sempre altas expectativas para Silverstone e acho que este ano foram corroboradas, pelo menos, e eu assim considero, e é isso, eu acho que depois falhou ali se calhar um pouco na parte da direção de prova, mas isso já é algo que é extrapista, é algo que já é relativamente comum, isto para não dizer que é muito comum. Ehm, e penso que é por aí, isso, falando do geral do Grande Prémio. Sim, eu concordo contigo. Acho que foi um fim de semana bastante interessante, pelo menos na parte da corrida. A qualificação também, com a pole conquistada pelo Verstappen, que foi, apesar de tudo, surpreendente pelo momento que a Red Bull vive, que depois acabou por se confirmar em corrida, não só em termos de competitividade, mas depois também aquilo que aconteceu com o Verstappen, que certamente mais à frente deste episódio iremos abordar. Mas foi um bom fim de semana. Silverstone, por norma, dá-nos sempre boas corridas, corridas com emoção. No ano passado tivemos uma vitória de Hamilton. Nos anos anteriores, eu lembro-me daquela luta que é a verdadeira ascensão da McLaren contra Verstappen, com Piastri e Norris a perseguir o Max até bem perto do final da corrida. Eu lembro-me de um ano, do ano 2021, quando o Hamilton e o Verstappen colidem, o Leclerc passa grande parte da corrida à frente e depois é ultrapassado pelo Hamilton nas voltas finais, portanto, sempre corridas com grande emoção, que são dignas da casa-mãe da Fórmula 1, mas que este ano continua também a surpreender, mais que não seja pelo desfecho deste pódio, pelo terceiro lugar com o Hulkenberg, mas isso, Diogo, certamente neste episódio vamos dar um espaço bastante amplo para elogiarmos, de certa forma, e para abordarmos este pódio do Leclerc, mas em relação à vitória, Lando vence com uma situação que é algo. Não queria começar a caracterizá-la como uma vitória injusta, a fazer esta pergunta, mas de certa forma um anticlimax para aquilo que aconteceu, porque o Piastri faz grande parte da corrida à frente, aquela situação que é penalizada em 10 segundos. Pergunto muito diretamente, como forma de início de conversa, e depois dando também a liberdade para analisar aquilo que foi a luta da McLaren com o Red Bull, e também a luta entre os dois McLaren. Achas que a penalização a Piastri é justa? Que fez com que o piloto australiano perdesse a corrida e ficasse apenas em segundo lugar. Apenas nessa luta com Lando Norris pelo campeonato. Sim, perdão.
não é fácil de analisar porque há várias variantes. E eu compreendo ser dada uma penalização pela travagem em si. Ahm, no entanto, se olharmos para o, penso eu, o Grande Prémio anterior, não, não foi o anterior, mas um dos anteriores, Foi no no Canadá. Canadá, Sim. o Russell fez exatamente a mesma coisa e não foi penalizado. Ah, pronto, e é isso que para mim continua a ser incompreensível para a FIA, para a direção de prova. Depois tens uma série de grandes prémios em que tu tens o mesmo diretor de prova, mas o diretor de prova no fundo só está a deliberar aquilo que é decidido pelos comissários. E se fores a ver, os comissários são quase todos diferentes. Tens se calhar duas, três equipas diferentes de grande prémio para grande prémio. E cada um deles vai achar uma coisa sobre um determinado acontecimento. A não ser que seja uma daquelas coisas demasiado óbvias, sei lá, como um. Olha, por exemplo, como aquela batida entre os ases no final que deveria ter dado asa a uma penalização e que não deu. Por exemplo, que é uma coisa óbvia, é uma Mas pilotagem. nesse caso da IAS, não é? Sendo um incidente que só prejudica a própria equipa por norma, manda um certo bom senso deixar a situação entre portas, não é? Normalmente há aquele provérbio popular que se diz de marido e mulher não se mete a colher, aqui entre companheiros de equipa a direção de corrida também, de certa forma, acaba por não penalizar, pelo menos não me lembro de haver Sim, um incidente entre os sim, mas colegas não de equipa, por deixa. muito que haja um culpado em que há uma penalização. Sim, mas não me parece que seja normal ah, a direção de prova olhar para aquilo como um problema interno. Isto é quase como quando há um homicídio. ah, num, num bairro qualquer, numa zona qualquer do mundo, e isto é muito falado, por exemplo, nos Estados Unidos, e a polícia sacode aquilo como um duelo de gangues, parece que por ter determinadas variantes acaba por ser amenizado por parte de quem avalia, por parte de quem é o júri da prova, no fundo. E eu acho que isso não pode acontecer. Se há uma situação em que deve ser penalizada, penaliza-se. Independentemente se são colegas de equipa, independentemente se foi um toque mais ligeiro, independentemente se foi um toque mais grosseiro, aquilo que tem de ser julgado é o ato. A consequência pode ser um toque de nada e o carro acaba nas barreiras. Pode ser uma brutalidade e o carro fica preso na gravilha e não é assim tão grave. Sim. Portanto, voltando à situação do Piastri, esta dualidade de critérios é gritante. E o que a FIA tem de fazer é arranjar uma equipa própria de comissários Claro. em que fazem os 24 grandes prémios, todos. Porque estares a arranjar uma equipa tal, outra equipa tal, isso depois vai dar asas a interpretações diferentes, o que é absolutamente normal. Apesar de haver as regras, em casos que sejam assim mais dúbios, pode haver interpretações diferentes. Mas isso é absolutamente normal. Isso é uma coisa do humano, não é? Não tem que ser feita com uma má intenção, é natural, no fundo. Sim, eu E acho que depois, essa. Desculpa, tu. acho que os 10 segundos em si são exagerados. É um Eu, exagero. eu começo por aí, pelos 10 segundos. Quer dizer, uma simples situação de safety car, em que, do meu ponto de vista, também há culpas repartidas. Penalizar com 10 segundos é absolutamente desequilibrado, uma falta de responsabilidade que eu quero acreditar não premeditada para retirar o Piastri da luta pela vitória. Quer dizer, ah, mas antes disso, e de analisar, no meu ponto de vista, o incidente em si, também corroborar aquilo que tu disseste. Porque, quer dizer, no Canadá acontece uma situação desse género. O Russell trava,
claramente, numa reta, antes de recomeçar, a situação é exatamente idêntica. Precisaria de dados de telemetria para perceber qual dos carros, qual dos pilotos travou mais a fundo. A mim parece-me que o Piastri estava mais a fundo em Silverstone do que propriamente o Russell, até porque iriam a menos velocidade. Mas claro, sem telemetria isto não pode ser comprovado. Mas em que a direção de corrida, os comissários, fecham os olhos e não querem retirar a vitória a Russell a uma, duas, três voltas do final. Não me recordo, sei que foi no fim, não me recordo o número exato de voltas que faltava para completar a corrida. Percebe-se isso. Percebe-se isso porque também Verstappen tem um comportamento típico nestas situações. Ele tenta puxar isto, ele tenta procurar esta situação, porque, quer dizer, no Canadá vai pelo lado de fora e não trava o carro, ultrapassa. Portanto, aqui, na situação do Canadá, a situação também poderia ter levado para uma penalização de Max Verstappen, porque o Russell ia a menos velocidade, claro, fazendo sempre a ressalva de não ter os dados de telemetria, mas parecia-me ir a menos velocidade e o Verstappen sabe perfeitamente, melhor do que qualquer piloto, porque é o 4 vezes campeão em título consecutivas, sabe perfeitamente que um recomeço de corrida que não seja atrás do carro que vai à frente, ou seja, que não sigam uma linha que dará um com de aspiração mais à frente, que isso o prejudica. Mas ele não se inibiu de fazer, por precisamente procurar esta situação, até porque no Canadá o Russell faz o melhor arranque, o melhor recomeço e vence a corrida, porque o Verstappen foi anjinho no sentido daquilo que tinha sido a sua ação não ter tido a consequência que ele pretendia, mas ele não se inibiu de o fazer. E agora aqui, claramente, em Silverstone, basta ver a imagem, por muito que não esteja a passar neste momento, mas quer dizer, o Piastri vai numa linha, o Verstappen começa a perceber que ele trava e em vez da ação que seria normal, seria a reação normal seria também travar, ele não tira a velocidade e desloca-se para o lado para, para ser para passar à frente do Piastri, o que lhe correu mal porque a seguir faz um peão. Agora não estou completamente elucidado se foi exatamente nesse Foi, FC, foi, se foi, 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 foi foi, nesse. foi, foi, Eu, foi te- eu exatamente tenho essa, assim. eu tenho essa ideia e tu agora confirmas, quer dizer, e portanto, por muita admiração que tenho pelo Verstappen, acabou por haver um castigo divino, de penalizar uma atitude que, quanto a mim, também não é propriamente desportiva, pelo contrário, acho que é um pouco antidesportiva tentar arranjar um erro do adversário para se beneficiar, sabendo ele que não estava na luta pela vitória, porque o Piastri, quando arrancasse, nunca mais o apanhava, como o Norris não apanhou, ou quer dizer, apanha quando há penalização. Um, mas em relação aos 10 segundos também, que é um ponto importante. Neste caso, apesar de serem similares, apesar de terem um protagonista em comum que é Max Verstappen, parece-me que em Silverstone Piastri se coloca mais a jeito. Usando eu não gosto muito desta expressão, mas foi o que aconteceu aqui. Ele trava de uma forma muito bruta. Ele sabe que não deveria fazer. Ele no final da corrida diz: Eu não vou comentar para não me prejudicar. Eu acho que aqui é um mix de sentimentos. Ou seja, por um lado, ele sente que se podia ter resguardado esta situação, mas por outro, se sente injustiçado, porque estes segundos são absolutamente inaceitáveis. Quer dizer, há um monte de situações ao longo desta época, mas se quiséssemos puxar a fita atrás, tendo outras épocas, em que há ações muito mais gravosas em que não há uma penalização. Muito menos 10 segundos. Se 10 segundos para uma penalização é raro na Fórmula 1 hoje em dia. Não sei com tanta frequência. É difícil de encontrar esses 10 segundos. Tem que ser uma coisa absolutamente grave e às vezes de reincidência para haver os 10 segundos. E quer dizer, estragar a corrida desta forma hum, não me parece justa. Por aquilo que foi o incidente do Canadá, eu não penalizaria Piastri, até porque é Verstappen que procura esta situação, também é o Piastri que é um bocado, repetindo-me, anjinho e não tem noção daquilo ou não refletiu sobre aquilo que estaria a fazer. Ainda assim, 10 segundos estraga uma corrida que seria uma grande luta pela McLaren e essa questão é absolutamente essencial dos comissários de prova, exploraste muito bem e, portanto, só também fazer referência a isso, que acaba por
por não fazer sentido. Quer dizer, é quase que ter critérios diferentes para corridas diferentes. Isso num campeonato do mundo com 25 provas, isso não pode acontecer. Mas em relação à corrida da McLaren, não analisando tanto a corrida porque foi extremamente caótica e difícil, haveria muito por onde ir e, quer dizer, acaba por ser a McLaren a controlar a estratégia e, portanto, a fazer aquilo sempre muito bem, a definir os momentos em que se vai à boxe, os momentos em que é slick, os momentos em que é pneu de chuva. Mas perguntando em relação à McLaren, de que forma é que, na tua opinião, esta pequena, um, este pequeno duelo entre Piastri e Norris com esta situação, com esta penalização em que se percebe perfeitamente que Piastri não ficou contente, ele até pede no rádio, deixem-me passar à frente e vamos lutar porque esta penalização é injusta, de que forma, e com os pontos que Norris ganha a Piastri, de que forma é que vamos a partir de agora ter ou não uma diferente atitude por parte dos papaya na luta pelo campeonato. Tirando um pouco o Verstappen desta equação, porque depois do mau resultado na Áustria, sem pontos ou com um ponto. Não, sem pontos, exatamente, porque ele desiste logo na primeira volta. De que forma é que agora, com o quinto lugar, há também aqui cada vez mais uma luta a dois? Deixa-me deixa-me dizer que dentro da McLaren notou-se perfeitamente que o Piastri ficou eu acho que o Piastri ficou mais desagradado com o facto da McLaren não ter protestado a decisão na hora do que pela decisão em si. Isso pareceu-me evidente, mas também deduzo que hoje é terça-feira de manhã, deduzo que logo no domingo à tarde, após a corrida, tinha havido uma conversa sobre isso dentro da equipa e, e de certeza que a situação foi discutida e eventualmente resolvida. Isso eu não posso dizer com toda a certeza. Ahm, mas acho que há uma deteriorização do ambiente dentro da McLaren. Mas é algo que acaba por ser normal em qualquer equipa que tem dois pilotos a lutar pelo campeonato. Não digo que vai chegar ao nível de Prost Senna, de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, mas há sempre ali alguma tensão, algum afastamento entre os pilotos, alguma frieza no relacionamento entre os pilotos quando se vê, por exemplo, imagens de conversas, de cumprimentos, eventualmente acaba por se notar ali alguma frieza, o que para mim não é nada de extraordinário. É até bastante normal. Aliás, o que está a acontecer até é relativamente muito pouco em relação ao que já aconteceu no passado, tal como referi há pouco. Uh, mas voltando à situação do campeonato, parece-me que o campeonato é uma certeza mais do que evidente que será resolvido entre os dois pilotos da McLaren. E eu até diria que a McLaren vai ficando cada vez com mais margem para poder dizer aos pilotos: resolvam vocês. Porque neste momento, e deixa-me só fazer aqui uma confirmação rapidíssima. Uh, o Lando está em segundo com 222, o Max está em terceiro com 165. E eu não querendo fazer as contas, porque a minha matemática não está nos melhores dias, mas parece-me ser uma vantagem muito mais confortável do que era, mesmo até no Canadá, por exemplo. E acho que isto será muito importante precisamente por isso, para nós que queremos ver lutas entre os dois pilotos da McLaren, porque são os dois que estão a lutar pelo campeonato, acima de tudo, e as pessoas eventualmente preferirão um ou outro piloto, mas acho que toda a gente quer ver é lutas entre os dois pilotos, alguma braços assim relativamente abertos, alguma agressividade, claro, sem extrapolar os limites, naturalmente, mas queremos ver isso, queremos ver qual dos dois pilotos no braço tem mais capacidades para ser campeão. Já percebemos que a nível estratégico, a nível da gestão da própria corrida, o Piastri parece estar mais preparado do que o Lando,
mas acho que ainda assim falta aquele momento do braço, de ter o carro lado a lado. Poderia ter acontecido no Canadá, poderia, só que depois o Norris foi meter o carro onde não deveria ter metido e acabámos por ter uma luta de duas ou três curvas apenas. E portanto, eu vejo, por um lado, por um lado, vejo com bons olhos este afastamento dos dois pilotos da McLaren, em relação ao título. Claro que eu gosto muito de campeonatos onde há muitas marcas e muitos pilotos diferentes, a lutar pelo título. Mas acho que neste caso acaba por ser muito positivo para a modalidade também. Sim. Ahm, essa margem é absolutamente significativa. Tu referiste a margem, só estou aqui a fazer um apontamento, tem aqui um tópico que era o horário, tenho que apontar aqui do caderno, só me esquecer, mas pronto, essa margem que tu referiste entre entre o terceiro e o segundo classificado, de Verstappen para Norris é significativa, mas se fizermos as contas, e portanto, dos 165 pontos que Max Verstappen tem até os 234 que tem o Oscar Piastri, vão 69 pontos, o que equivale a duas vitórias e a um segundo lugar. Se houvesse volta mais rápida, Exato. podia. Desculpa. Não, é exatamente, se houvesse a volta mais rápida, já E ainda dava para o havia ali. empate. Portanto, portanto, o Piastri pode não pontuar se ponharmos que nas nas próximas três corridas, o Verstappen, o Piastri desistia em duas e na terceira corrida o Verstappen ganhava 19 pontos ao Piastri. Ainda assim, e tirando aqui o Norris da equação, porque em condições normais seria Lando Norris a assumir a liderança do campeonato, mas ainda assim a diferença para o segundo lugar, neste terrível e quase impossível cenário para Piastri, o Piastri continuaria à frente, ou pelo menos empatado com Max Verstappen, e portanto a diferença é tal ordem que, já para não falar na questão dos construtores, porque, quer dizer, a McLaren está com 460 pontos, hum, e a Ferrari, que é a segunda classificada, está com 222. A Red Bull tem 172 pontos, quer dizer, e os pontos que o Verstappen tem são 165. E, portanto, dá para perceber a situação da Red Bull, que está em quarto lugar, mas isso nem sequer é uma questão para este momento. Mas esta questão de deixar lutar, parece-me que não é algo que vá acontecer tão cedo na McLaren, porque a percepção que eu tenho é que a McLaren está à espera que o campeonato se resolva num abrir e fechar de olhos, no sentido que, com naturalidade, um piloto se destaque para vencer o campeonato, para chegar a ter, por exemplo, 50 pontos de diferença, o que não é suficiente para numa situação destas, com este contexto de tal diferença, não são 50 pontos que devem retirar-nos uma luta. Só que a McLaren está à espera disso. E está à espera de quê? Está à espera que Norris assuma o, esse lugar na equipa. Quer dizer, ao longo desta temporada, Diogo, e também ao encontro que tu acabaste de dizer, de Piastri, neste momento, na tua opinião, e que também é a minha opinião, está mais preparado para assumir esta posição de ser campeão do mundo. Quer dizer, eu não posso deixar de demonstrar algum desagrado meu em ver a diferença dessa, dessa abordagem, e falo de Zac Brown porque é o líder da equipa, para com Piastri e para com Norris. Quer dizer, Piastri vence uma corrida, o Zé que vai lá, parabéns, não sei quem, não sei o que mais. Quando é o Norris, quer dizer, até foi chamar o Norris para ir cumprimentar a mãe e o pai, quer dizer, isso é uma coisa que do lado de fora, esta comunicação não verbal, só de ver os posicionamentos do Zé Brown, nota-se o sorriso, os olhos a brilhar, quando há uma vitória de Norris e quando há uma vitória de Piastri. E portanto, a mim parece-me que a McLaren, é a minha opinião, posso estar a ser imensamente injusto, quer dizer, não sei o que é que se passa dentro da McLaren, mas visto fora, a minha percepção é que a McLaren está até, ou estará até ao máximo a tentar dar esta vitória a Lando Norris. Ah, e um caso é esse. Quer dizer, a partir do momento em que se sente que a penalização para Piastri é injusta e eles não recorrem, eles não reclamam,
não reclamam porque o segundo classificado era Norris. Eu tenho dúvidas, tenho mesmo dúvidas que se fosse ao contrário, poderia haver uma- poderia haver um recurso dessa penalização. E a parte de partir a equipa, Diogo, é absolutamente normal, é absolutamente normal neste tipo de situações. Quer dizer, as garagens partiram com Senna e Prost. Eram quase autónomas, não é? É quase Sim. se chegássemos a um país e tivéssemos as regiões autónomas. Aquilo é, cada boxe era autónomo. Cada boxe hum, tomava as suas próprias as decisões. Não há partilha de desenvolvimento. Quer dizer, partilha de desenvolvimentos de carro terá que haver, mas não há partilha de definições, não há partilha de absolutamente nada. Até quero imaginar como é que serão as reuniões pós-sessões para falar, para trabalhar sobre o carro. Tenho muitas dúvidas como é que isso ocorrerá. Aconteceu com Rosberg e com Hamilton. A partir do momento em que isso aconteceu na McLaren, eu tenho as minhas dúvidas para que lado a corda partirá. Se partirá para o lado de Norris, tendo ele vantagem por ser o piloto da casa, por ser o número um oficioso, no sentido de ser o projeto da McLaren, ou se partirá para o lado de Piastri, no sentido de ser o piloto que, na minha opinião, é mais capaz de ser campeão do mundo. Na minha opinião, vale o que vale. Mas eu tenho uma certeza, Diogo, antes de passar a palavra e também avançarmos, porque já vamos longos de tempo e é um homem que merece o nosso destaque. Eu tenho uma certeza que é, no final desta temporada, independentemente dos contratos assinados que haja, há um piloto da McLaren que vai sair. Porque não me parece pelo caminho que está levado, não me parece que possa haver condições para os dois pilotos coexistirem na mesma equipa no próximo ano. O Christian Horner, e estás a levantar o dedo, se calhar vais esse tópico ou não, não sei, mas o Christian Horner já disse na brincadeira que se o Max sair para a Mercedes, que o Piastri é o número, é o substituto. Deixa-me dizer duas coisas em relação à McLaren. Primeiro, eu acho que a McLaren 2025 e 2026, 27 e por aí em diante deveria aprender algumas coisas com a McLaren de 88, 89, por aí. E naquela polémica decisão de campeonato de 89 no Japão, em que o Senna perde o campeonato para um outro piloto da McLaren, no caso para o Prost, por uma decisão administrativa, a McLaren não deixou de protestar a decisão. Claro que é um campeonato, e enfim, e foram as situações que foram, mas não deixou de protestar a decisão. Segundo, tu falavas agora sobre uma possível saída de um piloto da McLaren no final do contrato. E eu acho que a única opção de saída seria por parte do Piastri. E aí, não sei se te lembras, mas o agente do Piastri é um tal de Mark Webber que não gostava muito de ser segundo piloto. Pois, pois. É que também se está muito bem Portanto, correto. eh, sabendo o contexto que rodeia o Piastri, se houvesse um piloto da McLaren que tivesse que sair, e eu apostava todas as minhas fichas no Piastri. Não E sei. depois, Su, para que equipa, isso depois seria outra claro, questão, mas olha, gostaria muito que ele fosse para a Ferrari, por exemplo, eu não. no futuro. Eu gosto muito de Mas. Piastri, mas sendo o meu piloto Leclerc, eu ficava melindrado. Pá, a minha escolha é deixa entrar o Max onde está. Ele que se amanha com os Helmut Marko e com os Christian Horners. Piastri saltava para a Mercedes no lugar de Antonelli, porque seria engraçado ver um Piastri com o Russell. Pá, e vão-me desculpar imenso todos os fãs do Hamilton, mas Antonelli e Ferrari, pá, Então está não olha destinado. na Ferrari. Com o Leclerc, pá, e o Hamilton, olha. Mas a questão é que também nunca se sabe Ia como é para que Aston está a Martin. situação Ia para Aston do Martin, Leclerc. pronto. Com o Alonso. Acho que era. Olha, um retiro. Era um retiro de reformados. Olha, mas as coisas. Sem Isso às vezes dúvida. pode funcionar. Quer dizer, o Kevin Magnussen e o Nico Hülkenberg não se podiam ver à frente, foram para a Ásia e agora são melhores amigos. Um, Exatamente. e o Magnussen viu este pódio de Hülkenberg e viu que está na hora.
Exatamente. Deixo-te, dou-te a oportunidade de começares a falar sobre o Hülkenberg, porque a mim ainda me faltam as palavras. Não, eu estou na mesma situação, principalmente porque eu não faço a mínima ideia como é que ele vai parar de terceiro lugar. Eu não faço a mínima ideia como é que ele Ele foi lá começou parar. em último, ou em 19º, ou não sei, porque houve Sim, ele é o último a sair. é o último a sair e acaba-me em terceiro com um trator que apesar de na semana passada nós falávamos aqui que o Bortoleto tinha referido o Bortoleto também estava muito animado com o pódio do Hülkenberg, mas o Bortoleto tinha referido que haveria umas evoluções para Silverstone, mas quer dizer, não foram por causa dessas evoluções que o rapaz foi parar de terceiro. Sim, repara, desde a Catalunha que a Sauber não sai de um grande prémio sempre, ou melhor, o último grande prémio que a Sauber não pontuou é no Mónaco. Portanto, desde a Catalunha pontuou sempre. Quinto do Hülkenberg, oitavo, agora no terceiro lugar. O Bortoleto fez o nono perdão, o Bortoleto fez o oitavo na Áustria, o Hülkenberg fez o nono. E, e nós na semana passada aqui falávamos sobre isto a ser a Audi e não a Sauber. E se calhar parece-me por demais evidente que de facto há aqui muita mão da Audi, há muita mão do Jonathan Whitley. Aqui nota-se que há ali algum know-how dos 20 anos em que ele esteve na Red Bull que já estão a ser levados para Inwell. E parece-me que esta parceria Mattia Binotto e Jonathan Whitley, por muito estranho que pareça, está a resultar. Né? Por muito estranho que pareça, e isso traduz também acaba, no fundo, traduz num bom ambiente que há na equipa, Sim, que isso entretanto parece-me está cada justo. vez melhor, porque entretanto tem um pódio que eles já não faziam desde 2000 desde 2010, 2011, 2012, com Eu o tenho, eu tenho, Kobayashi eu no tenho a impressão Japão, que foi penso eu. 2012. Tenho a impressão que foi 2012, mas também rapidamente Exatamente. se pode confirmar. Um, Pá, mas em relação a isso, quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável. É uma história épica, porque estamos perante um piloto que que já tem anos de Fórmula 1, quer dizer, por volta de 15 anos de corridas, se calhar um pouco menos, 2010, foi mesmo em 2010, sim, sim. Foi em 2010 que se estreou. 15 anos de corrida, a correr em Renault, a estar numa IASE na sua criação competitiva, que, que tinha perdido oportunidades absolutamente inacreditáveis de fazer um pódio. Ele perde na Alemanha um pódio com a Renault, Sim, no circuito e agora, o Calem Ring. Lembro exatamente. perfeitamente disso. Exato. Ele perde essa oportunidade de pódio. Ele sai da Fórmula 1, ele volta, ele torna a sair, ele torna a entrar e, e faz um pódio se calhar, com um dos piores carros que teve na sua carreira na Fórmula 1 e recebe um prémio de Lego. Uh, Que como, é como, muito o Piastri, engraçado como o Piastri lhe pergunta como é que ele se sentia em fazer um pódio. Mas quer dizer, é absolutamente brilhante. Como é que ele faz? Não sei. É uma corrida em que há uma melhoria da Sauber, em que há, condições de pista absolutamente, ahm, quer dizer, são condições de pista perfeitas para o Hülkenberg, que faz com que ele consiga fazer este pódio. E é uma corrida perfeita, porque um piloto, sejam elas quais forem as condições, um piloto que começa em último e que acaba em terceiro com o Sauber é uma grande corrida. E deixa-me dizer, Diogo, independentemente daquilo que se passa no futuro, parece-me que com estes últimos dias de Sauber temos uma certeza. A Audi tem dois excelentes pilotos para começar o seu projeto em 2026. Eu penso que o Hülkenberg tem multi-year
contract. Acho que o Bortoleto também. Se calhar podes-me confirmar. Tens mais presente esse tipo de Eu, se situações? não me engano, se não me engano, Eu acho que são 2 anos. não, acho que o contrato de Bortoleto era de um ano com a Sauber, mas era puramente por formalidades pela mudança para a Audi. Que acho que depois, entretanto, em relação à Audi, assinou um contrato de longa duração. Mas Pois. é puramente, no fundo, são contratos de longa So- so- duração. e o Bortoleto tem muito espaço para crescer. É um excelente piloto. Tem um fim de semana não muito bom, não é? Depois da Áustria, tem um fim de semana que não é bom porque ele bate no treino. Na qualificação tem aquele. Não foi na qualificação que ele faz aquele peão que ele vai que ele apanha um bocadinho Sim. de água e roda e tal, e depois bate na também Megats e Beckett, esqueci que se chamam as curvas, eu tenho sempre muita dificuldade em dizer este nome, mas ele bate por parte da suspensão, que é uma coisa muito estranha, que não se percebe se parte do corretor, se estava partida, se é um problema de material, não sei, mas que é um grande fim de semana. Diogo, não sei se tens mais alguma coisa a dizer em relação ao Camber, se não, como é que tu viste este fim de semana da Ferrari? Bem, eu acho que a Ferrari teve ali duas corridas. Teve a corrida do Hamilton, teve a corrida do Leclerc, completamente diferentes. Não sei em relação ao Leclerc, não sei o que é que ele andou a fazer. Andou perdido, completamente perdido. Não faz ali termina em 14º. Às vezes ali meio que a discutir com o engenheiro, sem saber aquilo que seria o melhor. Pode ter tido algum azar com os safety cars, com os timings e tal, mas acho que, enfim, sendo um piloto da Ferrari, sendo a Ferrari, pronto, não é o melhor carro, mas não é pior que o Aston Martin. O Leclerc tinha a obrigação de fazer melhor de determinados pontos. Por outro lado, o Hamilton faz uma bela corrida, apesar de ter ficado ali à porta do pódio. Eu que na semana passada até tinha dito que o Hamilton poderia ter ido ao pódio, mas acaba por não ir, mas não fica longe. Eu acho que no final faltou ali um pouco de borracha na, nos pneus para se calhar conseguir ir mais atrás do Hülkenberg. Mas ainda assim eu acho que o Hamilton se calhar faz uma das melhores corridas da temporada. Acho que faz uma das melhores corridas da temporada porque teve rápido. Ele conseguiu ser rápido, conseguiu ser eficaz na maior parte da corrida em relação à gestão de pneus. Lá está, falta um pouco de pneus no fim para ir atrás do Hülkenberg, mas isso também é compreensível pelo facto de ele ter andado em lutas, que não tendo demorado muito tempo atrás dos pilotos, enfim, acaba sempre por perder, por criar ali alguma desvantagem na, na gestão, mas ainda assim eu acho que a corrida do Hamilton acaba por ser bastante boa e a corrida do Leclerc, por outro lado, bastante má. Acho que é um pouco por aí e se calhar é esse o sentimento dentro da Ferrari em relação ao Grande Prémio do Reino, da Grã-Bretanha, no caso. Sim, acho que foram duas vezes e duas medidas. O Hamilton claramente melhor que o Leclerc, corria em casa e sabemos que o Hamilton, por muito má que seja a temporada que esteja a fazer, tem sempre a capacidade de se transcender quando se trata de Silverstone. Isso é absolutamente Deixa, impressionante. Quer dizer, houve ali uma parte da corrida que eu pensei o gajo ainda vai ganhar isto. E foi no início, mas deixa-me só depois dar diz assim um isso. ponto. Desculpa a interrupção, mas o Hamilton faz a ultrapassagem da corrida e potencialmente a ultrapassagem do campeonato. Dois pilotos na mesma curva por fora. Na chegada Sim, sim, a Aben, penso eu. Portanto, era só isso que eu referir. queria deixar ponto acento. Exato, ponto acento. A Village, Ah, perdão. Foi a Village. não. E quer dizer, aqui o Hamilton em Silverstone, por norma, é sempre muito competitivo. Aqui é uma questão também de alguma base emocional que sempre o ajuda, né? Porque correr em casa é diferente. E houve ali um tempo em que ele foi rápido e ele acaba também por ter um pouco de azar no momento em que se para.
porque na última paragem, porque se ele não vai à boxe naquele momento e continua com os intermédios, sempre na premissa que os outros pilotos, tanto pelo menos o Hülkenberg que ia à sua frente e os pilotos que iam a persegui-lo também mantessem o mesmo tipo de pneus, se isso acontecesse, o Hamilton teria um pódio por aquilo que foi o fim de semana, seria merecido. Em relação ao Leclerc, eu acho que há uma simples declaração dele quando se refere ao pódio do Hülkenberg que define a sua corrida, que é o facto de agora que recorre um acaba por não ter nenhum erro. Ele disse que ficou surpreendido, que de certa forma ficou assustado quando nas últimas voltas estava a ver a corrida pelos ecrãs gigantes, portanto eu estava a acabar, estava a pilotar e estava a ver a corrida e ficou surpreendido, portanto ele teve tempo de acabar, de ver tudo, de ver o resto da corrida. Quer dizer, ele fica praticamente nas últimas posições, fica à frente do Tsunoda, vale o que vale. Portanto, é um fim de semana repleto de, de erros em corrida, em qualificação também não esteve excelente, apesar de nos treinos estar bem. Eu acho que isto é uma crítica geral à Ferrari. A Ferrari foi a equipa mais rápida nos três treinos, não é? Duas vezes com o Leclerc e uma com o Hamilton. Chega à qualificação, desaparece, chega à corrida, mostra-se pouco eficaz mesmo com o Hamilton comparado com, com a McLaren, a diferença ainda foi muito grande. Um, é uma questão também de confirmar, mas quer dizer, pelo menos 40 segundos é a diferença de Hamilton para o vencedor, se não mais, e é muito. É muito para uma equipa que anda tão bem nos treinos. E, portanto, ele acaba a 39 segundos do primeiro lugar. Exatamente, é isso. Portanto, 39 segundos. praticamente esses 40 é, é quase 40, portanto, 39,8. Quer dizer, não se percebe como é que normalmente acontece ao contrário, ou seja, uma equipa que está mal preparada nos treinos, que tem maus resultados, chega à qualificação e à corrida consegue dar um passo em frente e consegue estar competitiva. Acontecer o inverso é muito pouco provável e diria até que é uma coisa a Ferrari. Mas é um fim de semana para aprender. Quer dizer, a Ferrari tem a grande vantagem que a sua equipa, a equipa que consigo estar a competir, também não teve um fim de semana positivo, que é a Mercedes. E que, portanto, nessa perspectiva, a Ferrari até ganha pontos à Mercedes. Porque o Hamilton fica em quarto, e o Russell, que é o único piloto da Mercedes que pontua, tem um ponto. E portanto ganha aqui 11 pontos à Mercedes, acaba por não ser uma má operação para o campeonato de construtores, que me parece que o segundo lugar está mais ou menos garantido. Garantido ou bem encaminhado. Um, mas ainda assim é de pensar aquilo que está a acontecer, porque a Ferrari parece muito inconstante. Ora faz um bom fim de semana, ora tem um fim de semana como Silverstone, que apesar do bom ritmo de Hamilton, que apenas isso só se justifica o facto do piloto se adaptar-se muito bem a Silverstone, é um péssimo fim de semana. Em relação ao Mercedes Diogo, antes de irmos aos nossos destaques, Pantonelli é o que é, com aquele acidente, e Russell é aquela má decisão que se mostrou uma má decisão de parar antes do arranque, que também aconteceu ao Leclerc, portanto eu convidava-te a fazer uma análise dessa decisão, podendo juntar, quer dizer, o Leclerc e o Russell, porque acabou por ser uma corrida muito igual, ou que a má corrida teve a mesma origem. Sim, eu esperava uma Mercedes na luta pelo pódio. Não digo pela vitória, mas pelo menos na luta pelo pódio era esperado. O caso do Antonelli é um caso completamente diferente. É um incidente em que ele não tem culpa absolutamente nenhuma. O Adjar também não a tem, na verdade. Eu até, mais à frente, até gostava de abordar isso. Ahm, mas acho que é uma corrida francamente má para a Mercedes. Ah, naquele que acaba por ser quase que o grande prémio da casa. Hum, A equipa está sediada é uma equipa alemã, mas que está sediada em Brackley, que tem uma estrutura praticamente britânica e que tem um piloto britânico. Portanto, estar praticamente no Grande Prémio da Casa e ter uma prestação destas não é muito diferente daquilo que aconteceu à Red Bull na Áustria. E acho que
acho que o sentimento é francamente negativo, é mau. O Russell fica a 1 minuto e 10 do Norris. Portanto, acho que não há muito a dizer. Uma má decisão, a estratégia não correu bem. Houve, não foi, eles não foram os únicos. Houve muitos pilotos ali a arriscar em secos, em molhados ali. Depois, enfim, eh, foi mesmo uma má corrida para a Mercedes que, que se calhar acaba por se refletir um pouco na classificação do campeonato, porque vem a Ferrari, apesar de tudo, vem a Ferrari a descolar. E isso não é positivo. Neste momento são 12 pontos de vantagem para a Mercedes, que não é muito, mas considerando que há sempre dois pilotos a pontuar, é sempre mais difícil abater a vantagem. A desvantagem, no caso. A desvantagem no caso, sim, é, é um fim de semana assim, para não dizer muito mal. Para a Mercedes Diogo, o teu destaque eh, dessa O meu corrida, destaque, positivo ou o meu negativo, não destaque. sei se queres incluir essa incidência. Não, eu vou falar de um positivo e de um negativo. E eu do positivo, penso que já falámos o suficiente do Hülkenberg. Portanto, eu gostava de, estranhamente, e eu nunca pensei em dizer isto, mas eu gostava de incluir o Lance Stroll no meu destaque positivo. Ah, Poderia ser o Gasly, poderia, mas acho que o Lance Stroll pontuar e a um determinado momento estar no terceiro lugar, a fazer uma corrida muito consistente, sem errar, numas condições dificílimas. ah, Eu diria que é uma coisa quase inédita. E isto é engraçado porque às vezes parece que o Lance Stroll consegue ser mais rápido quando há dilúvios em pista. E de certeza que te lembras do Grande Prémio da Turquia A em Turquia acaba por 2020. position. Não, não é Exato, uma faz a questão, pole. não é uma questão de parecer, é uma questão de conseguir efetivamente ser mais Sim, rápido sim, nessas condições. efetivamente. Não é? E ele na Turquia Mas, faz a pole ó, Diogo, position e depois eu no também. dia a seguir na corrida ele acaba por ter o azar que o carro tinha, Sim, tinha danos na asa traseira eu e se também calhar não ganha por concordo. causa disso. Sim. Eu também ganho muito com uma excelente estratégia da Aston Martin de conseguir arranjar Sim, uma janela para lhe colocar os pneus macios. Quando todos os outros estavam de intermédios e os que estavam com slick estavam com meios ou com duros, tendo por isso menos aderência e, por consequência, uma maior dificuldade em serem rápidos. E eles acertam no muro, chega, ele consegue crescer chega até, e depois é uma questão de gestão. chega Estando, até a ser, ele acaba em sétimo, mas esteve a rolar em terceiro até ser ultrapassado por Nico Carvalho. Quer chega, dizer, chega até a ser engraçado que no momento em que há essa decisão estratégica, a Aston Martin passa uma mensagem ao Alonso que é para continuar com os pneus os intermédios e no momento imediatamente a seguir metem macios ao Stroll. Eu acho que isso até foi bastante curioso. Passando para o destaque negativo, eu vou eleger a Pirelli, porque aconteceu uma coisa que digas que é por causa já dos era pneus de esperado chuva. acontecer, que é o caso do Adjar. O Ah, Adjar bate por causa do spray que aqueles pneus emitem, sim. criar ali uma neblina que é quase impossível de ver. Os pilotos há vários anos que andam a alertar a Pirelli que, sim senhores, os pneus são muito bons para tirar a água da pista e para ajudar a secar, mas depois não dá para ver nada. E os pilotos preferem pneus que dê para ver alguma coisa, que traga performance, e não é isso que estes pneus trazem. E portanto, ao fim de vários anos em que os pilotos ahm, alertam para que estes pneus não são seguros, acaba por haver um acidente que felizmente não teve piores proporções do que aquilo que teve. Felizmente. Mas pode ser que isto sirva como um abre-olhos à Pirelli e que mudem a estrutura dos pneus e que mais vale um pneu que mantenha a maior parte da água da pista e que a água da pista demora a sair do que estas neblinas que são criadas por causa
do, por causa dos compostos, pneus, da forma como eles são construídos, que o caso do spray não é exclusivamente por causa dos pneus, isso é um facto. Também há o efeito solo ajuda nisso, mas a Pirelli tem que fazer a sua parte e não tem feito. E, portanto, Olha, aquele incidente poderia ter sido pior. E sim. não foi, felizmente. O meu destaque positivo, referi-se Stroll, falámos muito do Hülkenberg, portanto, tem que ir para o Gasly. Cá não sei quantas corridas que pontua, cá anda pelo Q3, corridas não necessariamente consecutivas, mas que realmente me parece que neste momento está a ter melhores resultados do que aqueles que o Alpine merece ou tem capacidade de ter. Portanto, uma palavra de elogio para o Gasly, que realmente tem conseguido tirar muito partido daquele carro. Era um destaque que já andava aqui há algumas semanas por trazer. Em algumas corridas havia sempre um outro piloto que se destacava mais, porque o Gasly chega a esse resultado sempre de uma forma muito discreta. Portanto, olha-se para a corrida, olha-se para a tabela de tempos e pergunta-se como é que o Gasly chegou aqui. Bem, foi chegando, por um lado, por uma boa estratégia da Alpine, isso necessariamente tem que estar interrelacionado com a capacidade do piloto, mas também pela própria condução e pilotagem, que é sempre veloz, assertiva. Quer dizer, falta, resta, basta apenas recordar aquilo que foi a temporada passada, em que ele não teve um único acidente, que não estragou uma única peça, e portanto, essa consistência faz do Gasly um piloto muito bem preparado neste momento, um piloto que já está consolidado, um piloto que é rápido, que é consistente e que qualquer equipa gostaria de ter. Portanto, olha, vá-se lá saber se ele não volta à Red Bull para, Exatamente. para O estragar. Gasly que a Red Bull precisa é o Gasly de 2025, não o Gasly de 2019. Sim, opá, mas o problema é que qualquer piloto chegar à Red Bull É torna-se na sua aquele. pior versão. Isso está mais do que provado. Exatamente. Portanto, olha, destaque negativo, poderia falar do Tsunoda, mas como já não é um destaque, da mesma forma que não era Sérgio Pérez, da mesma forma que não era Liam Lawson, não farei. Opá, gostava de referir aqui o Bortoleto, já fomos falando ao longo deste episódio, também alguma inconsistência, mas normal. Eu acho que o destaque negativo teria de ir para lá para a Racing Bulls de uma forma indireta, porque eles não têm grande culpa, mas esperando dois pilotos e não pontuam. E para, e para a EASE, depois daquele desentendimento entre os dois pilotos, que deu uma imagem belíssima, porque os dois batem e fazem um peão muito coordenados e param e voltam à pista. E, portanto, foi absolutamente incrível, quase que parecia combinado, mas que, mas que não foi nada positivo para a EASE, que poderia ter tido margem com o carro que tem de conseguir conquistar pontos nesta corrida e teve longe de o fazer. Quer dizer, apesar de tudo, o Berman acaba a 2 segundos do Russell, mas o Russell tem trocas, perdão, tem trocas de pneus erradas, tem saídas de pista, tem coisas absolutamente do arco da velha e ele não consegue, e nenhum dos As consegue sequer lutar por este 10º lugar. Diogo, está analisado o grande prémio de Silverstone. Vamos para a Bélgica daqui a 1 ou 2 semanas. O grande prémio é de Hoje 25 a é 26 semanas. 27 de julho. 27 de julho o grande O prémio, 25 a 27, e que portanto é o penúltimo prémio, o grande prémio antes da pausa de verão, porque depois ainda se vai à Hungria, este ano mais atrasado, portanto já se corre na Hungria em agosto, algo que normalmente não acontece, costuma ser mais em julho. Portanto restam nos dois grandes prémios este mês antes da pausa de verão. Vamos à antevisão, só relembrar-te, eu que este é aquele tipo de fim de semana em que nós não gostamos muito. Queres falar da tua equipe? Eu já tinha aqui preparado, pá. Fecha. Não me lembrei disso. É uma Ah, chatice. Mas eu, portanto, eu olha, posso, se quiseres, eu eu, deixa, posso. eu passo à frente da sprint. Na qualificação, deixa-me falar daquilo que é normal. Olha, vamos fazer um boicote às sprints e Sim, vamos continuo a fazer um gostar. boicote aos sprints. Naquilo Parece-me que é parece normal, fechado. Parece-me muito naquilo que é fechado. normal, na Aquilo qualificação que devia normal, ser o fim de semana. exatamente. O Piastri faz a pole position, Max Verstappen em segundo lugar.
Norris em terceiro. Para a corrida, Piastri vence, Norris fica em segundo e Russell fica em terceiro, porque duvido muito que aquele Red Bull consiga aguentar as 44 voltas do Grande Prémio no pódio. Para as sprints, eu pá, vou ser assim um pouco, se calhar um pouco idiota, mas vou dizer que o Albon faz a pole position, que o Berman fica em segundo lugar, que entretanto o terceiro lugar vai para o Hülkenberg, e que depois que vence o Hülkenberg, em segundo lugar fica o Bortoleto, e em terceiro lugar fica o Hamilton. Pronto, eu vou ser um pouco idiota, só para não fazer um boicote completo, faço um Ah, boicote assim um pouco mais idiota. eu para aquela situação dos sprints, como é a minha opinião, acho que vai ser uma coisa absolutamente chatíssima. E que, portanto, o Piastri vai fazer a pole, o Norris vai ficar em segundo e o Max em terceiro, e vão ser esses os resultados que se vão manter na corrida. Para o evento principal, portanto, a minha aposta é para uma pole position do Piastri, do Norris, uma pole position do Norris, um segundo lugar do Piastri e um terceiro do Russell, sendo que em corrida a minha previsão é exatamente igual à tua, portanto, o Piastri vence, o Norris fica em segundo e o Russell em terceiro, porque o Max na Bélgica não me parece que o Red Bull vá ser lá a grande pistola. Diogo, apontamentos finais, antes de ser despedido. Agradecer a toda a gente por ter assistido, por ter ouvido nas plataformas disponíveis e esperar que estejam aqui daqui a 3 semanas, exatamente. Sim, daqui a 3 semanas, mais ou menos, daqui a duas e meia. Sim, por aí. É, São mais para as 3 semanas. é. Pronto, está então analisado este grande prémio de Silverstone, uma corrida que obviamente nos emocionou, que também nos deu uma corrida, uma conversa um pouquinho mais longa, e hoje só fomos dois, e eu, se fôssemos três, se calhar estávamos aqui 2 horas. Mas muito obrigado por terem estado desse lado. Voltámos dentro de 3 semanas para o rescaldo do Grande Prémio da Bélgica. Até lá.